Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma atividade dos educadores aqui no canal oficial do YouTube da Seiichi Onoye Brasil. A você que já está conectado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Gostaríamos então de pedir, para você que já está conectado, que deixe, o seu like aqui embaixo do vídeo, apertando no botãozinho do like. Assim, o YouTube vai entender que a nossa atividade aqui ela é relevante. E a você que não está inscrito ainda no canal do YouTube, aproveite também para fazer sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. Bem, conforme anunciado na semana passada, esse mês de julho é um mês bastante especial, estamos lançando aqui alguns desafios. Esse mês de julho nós vamos ter 4 rodas de conversas e todas elas com o foco na criatividade. Já tivemos a primeira quinta-feira, deixamos uma tarefa para vocês. Muito obrigado às pessoas que contribuíram, com as tarefas, postando lá no Instagram a tarefa que foi solicitada, bater uma foto de algo, que maravilhou você no seu dia. Então, hoje nós vamos ter mais uma roda de conversa e vamos deixar mais uma tarefa para vocês, tá certo? Bem, vamos então anunciar o tema da nossa roda de hoje: Educação da Vida, desperte sua criatividade. Teremos como convidados para essa roda de conversa o preletor em grau sênior Alexandre do Amaral Ribeiro. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor, seja bem-vindo, viu? Teremos também a participação da preletora em grau sênior Maria Isabel de Faria Sundim do Lago. Meus cumprimentos, preletor Luiz, meus cumprimentos, preletor Alexandre, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado. Muito obrigado. E completando a nossa roda, teremos também a preletora em grau sênior Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá, muito obrigada mais uma vez aqui, com esta oportunidade. Obrigada, queridos amigos preletores que vão dividir aqui, esse estudo do dia de hoje, essa roda de conversa. Muito feliz de estar aqui nesta oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecemos, então, a generosidade, dos preletores que separaram aí um tempinho na sua agenda tão concorrida, para vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema da roda de conversa aqui hoje, que é Educação da Vida, desperte sua criatividade. Então, a você que já está conectado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos, então, dar início à nossa primeira rodada aqui na roda de conversa. Então, vamos
iniciar passando a palavra aqui para o preletor Alexandre, nosso convidado aí bastante especial, juntamente com a preletora Maria Isabel e Fernanda. Muito obrigado. Obrigado, então. Que bom estar com todos para discutirmos, né, conversar um pouco sobre criatividade. Sempre quando eu penso em criatividade, não sei o que os colegas coletores, os que estão assistindo, pensam junto comigo, mas me remete à ideia de, obviamente, criar, né? E nós já lemos no ensinamento da Seitianoye que o homem é filho de Deus, que nós somos seres espirituais e que a palavra tem força criadora. Então, na verdade, ao pensar nessa força criadora, a força que cria, né? Muitas vezes, no âmbito profissional, eu, por exemplo, sou professor, trabalho como professor num curso de letras, né? Então, formo professores, e nós estamos constantemente trabalhando com planos de aula, atividades diferentes para oferecer, para extrair a capacidade e as potencialidades do nosso aluno, sempre pensando em fazer isso. Mas muitas pessoas, às vezes, acreditam que este extrair vem tão simplesmente do pensamento, do raciocínio lógico, né? E daí é interessante pensarmos, e por isso que eu comecei lembrando a todos nós, né, que somos filhos de Deus, seres espirituais, que as palavras criam o tempo todo, mas é muito significativo quando o mestre Masaharu Taniguchi nos lembra, no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, e quem quiser estudar isso que eu vou me referir agora, pode buscar no capítulo 14 desse livro, né? Então, o mestre nos lembra que, na verdade, a força criadora não é acionada diretamente pelo pensamento, mas pelo sentimento. Então, muitas vezes, lidando com os professores com os quais eu trabalho, professores em formação, e me lembrando de toda a trajetória com meus alunos em diferentes níveis e graus da escolaridade, né, da escolarização, muitas vezes esses colegas de trabalho, ou futuros colegas de trabalho, se veem assim um pouco, relatam estar travados porque não estão tendo uma ideia criativa, algo para fazer o seu plano e tudo mais. E uma das perguntas que eu faço para eles sempre é se eles estão fazendo com alegria. Se eles estão satisfeitos por fazer. Porque se você recebe a missão de planejar uma aula, de dar uma aula, e não entra na sala de aula, ou não se prepara para a sala de aula com alegria, e não vai buscar, né, com alegria, enxergar para além daquela pessoa que você está vendo e o que ela, neste momento, demonstra para você, para além daquilo que ela está demonstrando, aquilo que ela tem potencialidade, que ela pode demonstrar e que já está dentro dela, provavelmente você pode acabar não tendo toda a criatividade, não manifestando toda a criatividade que você pode manifestar. Por quê? Porque acaba se travando de alguma maneira, né? Então, não sei o que os colegas pensam sobre isso, né? Eu estou me apoiando aqui nessa parte que eu acho muito importante quando o mestre nos fala isso, é o sentimento que vai gerar, né? Então, para mim, criatividade tem a ver com trabalhar com alegria. E aí, o nosso trabalho vira arte. Por favor, professor. Perfeito, professor. Belíssima introdução aqui na nossa roda de conversa. O leitor Alexandre citou o livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Caso você ainda não tenha esse livro, você pode adquiri-lo através do site, né, livraria.sni.org.br, né? E aí você não só tem acesso a esse livro mencionado pelo leitor Alexandre, como toda a bibliografia da Seitianoye está no site, tá certo? Muito obrigado. Excelente introdução, preletor, muito, muito bom falar sobre
a criatividade relacionada com a alegria, com o prazer, né, de fazer as coisas. Muito obrigado, viu? Isabel? Muito obrigada. Eu também vou citar um livro aqui, é um livro que o mestre Masaharu Taniguchi escreveu, o volume 32 da Verdade da Vida, que ele escreveu as peças teatrais sacras. Sim. E ele coloca no prefácio uma coisa muito linda sobre isso que o preletor Alexandre falou do sentir. Então, o mestre vai colocando aqui a questão de que as coisas que a gente sente não têm validade científica, digamos assim, né? E aí ele dá o exemplo da flor, né? Por exemplo, quando o cientista vai entender a flor, digamos assim, ele disseca aquela flor em várias partes, né? Então, as partes, o cálice, a corola, o androceu, o gineceu, o pólen. E ele vai observando aquela flor do ponto de vista material da flor, né? Mas, vejam bem, né? Chega aos dados minuciosos relativos à estrutura dos átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono. Disseca a flor, desintegra, descobre os átomos que a constituem. Porém, perdem de vista a flor em si. Então, não sente, né, a essência da flor, a beleza, a delicadeza, enfim. Então, eu considero extremamente importante esse trecho do mestre, quando ele traz para nós exatamente isso, né, que o espírito científico, importante, mas ele trata as coisas do ponto de vista material, né? E do ponto de vista do sentir, isso não está sendo levado em conta. E quando disseca uma flor, não sente a essência daquela flor. Então, é importante o sentimento, né? O sentimento. E quando vamos expressar esse sentimento, que se transforma em arte, como o professor Alexandre falou, né? E aí nós vamos ter as diversas expressões artísticas que vão manifestar essa vida que está dentro de cada um de nós, filhos de Deus. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigado, viu, preletora Isabel. Fernanda? Eu estou aqui, assim, né, anotando o que a gente está falando, o que vocês estão falando, porque é interessante o quanto, né, faz um link com o que a gente falou na roda de conversa anterior. Nós trouxemos a questão, até a atividade, né, que o professor Luiz lembrou no comecinho, sugerindo, né, para os nossos amigos que estavam aqui conosco, de resgatar este maravilhar-se com as coisas, né? O quanto eu estar aberto, né, ao maravilhar-se traz esse olhar para o belo, traz a sensibilidade e traz a alegria, né? Para que a gente comece mesmo a falar da criatividade, do criar, né? Porque sem a gente se conectar com tudo isso, a criatividade, assim, emperra, vamos dizer, né? Aqui no popular, que o pessoal fala que... eu não sei, o pessoal aí em casa, o quanto se sente criativo. Eu vou fazer até essa pergunta aqui para o pessoal, que me ocorreu agora. Você se sente criativo? Responda para a gente no chat, manda mensagem para a gente, sim ou não, como... Porque se a gente usar como referência grandes, né, artistas, Maurício de Souza, Disney, pintores, músicos famosos, se eu estiver me comparando, pode ser que eu fale, não sou criativo. Não é? Pode ser que eu fale, não sou criativo. Mas isso é um grande equívoco, né, da gente. Que a criatividade como, né, a gente falou, é a capacidade de criar, né, da etimologia da palavra, criatividade, capacidade de criar, né? Então, esse ser criativo tem a ver com ser original, tem a ver com ser capaz de imaginar soluções novas. Então, muitas vezes as pessoas não se sentem criativas porque ficam esperando assim uma grande, né, inspiração. Então, tem alguns equívocos que a gente comete, que eu acho que valia a pena a gente citar, assim, que talvez
impeçam, né, da gente se sentir criativo. A principal delas é esse olhar de achar que apenas uma pequena parte das pessoas é criativa, que são as nossas referências, né? Na arte, na expressão da música, na expressão artística. Então, a gente achar que só uma pequena parte pode ser criativa. Mas, na verdade, todos temos o pensamento criativo latente. Sim. Né? Uhum. O outro equívoco, então, aí vai decorrendo disso, né? É achar que a ideia criativa é só um raio, assim, ela aparece e depois ela já está pronta, né? Então, em alguns casos, a inspiração, a gente sabe que sim, mas que em muitos casos, essa criatividade, esse processo, né? Longo, que o pessoal fala, olha, 10% é o lampejo, o resto é transpirar, quer dizer, eu vou ter que me empenhar, vou ter que fazer, né, fazer ela acontecer, não é assim só. E o terceiro equívoco é achar que aquela criatividade, se eu já estou lá, né, pensando, ou é criativo ou não é, então se eu já me coloquei, ou já na categoria não sou criativo, ou aquela criança não é criativa, então a criatividade não pode ser exercitada. Né? Se ela não está latente, ela não pode ser ensinada, não pode ser estimulada, não pode ser exercitada. Eu acredito que é o maior equívoco que a gente comete quando a gente toma isso como, é criativo ou não é. Uhum. Então, a criatividade, né, ela pode ser estimulada, despertada, exercitada, não sei que palavra que a gente quer usar, mas se ela está latente em nós, é pensar, né, que propostas, que atividades, que a gente vai fazer com que se conecte, né, com o sentir que a gente falou, com a alegria, com a satisfação, para que a gente expresse ou proporcione, né, aos nossos alunos, aos nossos filhos, esta possibilidade de manifestar a criatividade, né, de despertar aquilo que está ali latente. Maravilha. Só completando um pouquinho aí o raciocínio, né, da pletora Fernanda, acho que um cuidado maior, assim, que a gente precisa ter é não comparar, né? Verdade. Porque são belezas diferentes, são criatividades diferentes, né? Então, acho que um cuidado que nós pais, nós educadores, precisamos ter no momento de trabalhar a criatividade com os nossos alunos, com os educandos e com os nossos filhos, principalmente quem tem mais, né, de um filho, é não comparar um com o outro. E aí, antes de iniciar aí a segunda rodada, né, dessa nossa roda de conversa, a educação da vida, ela tem uma palavra que é bastante chave para a educação da vida, que é o estimular, né? Então, eu queria começar aí essa nossa segunda rodada fazendo aí uma pequena provocação aí para os nossos três convidados e pensarmos um pouquinho assim, de que maneira que a gente consegue estimular, né, as pessoas que se colocam nesse lugar, né, que a Fernanda aí comentou do não sou criativo, tá certo? Então, abrindo aí a segunda rodada, vamos falar um pouquinho sobre esse verbo bastante importante para a educação da vida, que é o estimular. Me parece que o que é mais importante nesse processo, antes de tudo, para que a gente consiga estimular, no sentido da palavra que nós estamos usando aqui agora, né? A gente sabe que existem teorias de aprendizagem que usam estimular de uma maneira diferente, né? Mas no sentido de que a gente usa na Seitman, principalmente de fazer extrair, de incentivar aquela pessoa a perceber, acho que a primeira coisa precisamos nos conectar, né? Conectar com aquela pessoa, sentir o seu coração, o que ela tem, o que ela traz de melhor, né? E ajudá-la a enxergar. Às vezes, as pessoas não estão enxergando elas mesmas, porque é difícil
né, o exercício de você enxergar, olhar de fora para dentro, num certo sentido, né? Quer dizer, olha, aqui eu estou fazendo isso, olha que bom, né? E como a preletora Fernanda já falou, criatividade tem a ver também com transpirar. Então, nós precisamos enxergar e logo exercitar esse processo de enxergar com as atividades do dia a dia, né? E desenvolvendo a capacidade, por exemplo, um pintor, ele não pinta da noite para o dia um quadro, né? Um quadro, às vezes, leva meses, né? Assistindo um documentário sobre os quadros de Leonardo da Vinci, né? Das pinturas de Leonardo da Vinci, eu observei que tinha pelo menos uma pintura que levou um ano, né? E aí ele pintava o dia inteiro, depois passava 2, 3 dias observando, e aí voltava a pintar. Ou seja, pontinho por pontinho. Então, hoje nós vivemos num mundo que as pessoas, às vezes, no mundo material, né, de acordo com a lógica materialista, vivemos correndo muito, não temos mais tempo para parar e enxergar as capacidades. E como a Seichunan é um ensinamento de amor, né, amor une, integra, né? Então, a gente precisa se reconectar às pessoas. Então, enxergar no seu aluno que ele tem a sua potencialidade, mostrar para ele, fazê-lo ver, né? Não com aquela comparação negativa a que o preletor Luiz já nos alertou, né? Mas mostrando para ele, comparativamente, que ele é tão bom quanto todos os outros, que o que ele faz é tão maravilhoso quanto todos os outros, né? Então, esse aspecto da comparação, para você poder se enxergar, ele pode ser bem utilizado se nós nos aproveitarmos desse ensinamento da Seichunan. E aí exercitar e elogiar, né? Uma outra palavra importante que principalmente os educadores sempre nos lembram muito, né? A Associação dos Educadores tem essa missão de nos lembrar o tempo todo, o elogio, porque aí você mostra, olha como é que você melhorou aqui hoje, olha como é que isso foi bom. E, às vezes, a pessoa não acredita. Agora, o aluno, eu estou me referindo ao aluno em função da minha profissão, mas o aluno, o filho, todas as pessoas não vão acreditar no seu elogio se ele não for verdadeiro, se você não tiver conectado com ele. Então, é preciso que a gente lembre que as mentes se comunicam. Então, com sinceridade, observar que ele tem aquela capacidade, que ele melhorou, enxergar isso e mostrar para ele. E aí o elogio vai fazer todo o efeito para que a gente estimule, né? Muito bem. Maravilhoso. Preletora Isabel? A fala do preletor Alexandre me lembrou de um filme, vocês devem ter assistido, Como Estrelas na Terra, que conta a história do menino disléxico, né? E que o professor de artes, observando esse menino, e foi através das expressões artísticas na sala de aula, né, com as crianças, que ele foi despertando, né, esse menino, porque o disléxico, ele olhava a folhinha ali da prova e misturava, né, todos aqueles símbolos, né, as letras são simbologias, e ele não conseguia responder. E através da expressão artística, ele foi desenvolvendo, o professor foi estimulando, né, essa capacidade que ele tinha dentro dele, e aí no final ele consegue, né, expressar-se lindamente na pintura e tudo mais. E aí eu lembro, por exemplo, eu tenho a formação de arquiteta, né, arquiteta e urbanista, mas eu tive uma criação muito voltada para o racional, né, para o estímulo da eficiência, né? As coisas na vida são difíceis, tem que dar duro para poder chegar lá. Então, fui criada nesse sistema, né? E acabei indo fazer ciências exatas, na época, segundo grau, depois entrei na faculdade, embora a arquitetura tenha o lado da criatividade, do criar, também tem a parte técnica, né? Das estruturas, enfim. E eu tinha muita dificuldade na faculdade de criar por conta
digamos assim, trava, né, que a gente tem que ter. Então, veja um exemplo interessante, eu nunca me esqueci disso. Nós tínhamos que projetar no primeiro ano da faculdade, na disciplina de composição, uma embalagem para iogurte. E aí eu pensava assim, mas o iogurte já está na embalagem, já está lá no copinho, né? Por que a gente tem que inventar outra embalagem? Eu não conseguia entender isso. E aí os meus colegas, né, depois um inventava o copinho de cabeça para baixo, outro inventava os copinhos juntos assim, formava 2 cones e tal. Eu olhava aquilo e falava, mas que coisa, eu não conseguia atingir isso. Tamanha era a minha racionalidade, né? E aí eu tive que ir me exercitando, né, no sentido de desenvolver, digamos, o lado direito do cérebro, né? Porque o meu lado esquerdo sempre foi o dominante nesse aspecto. E aí, ao projetar, eu me preocupava sempre com a distribuição espacial, se ela era adequada, se, né, os espaços se interligavam. Eu não me preocupava com a parte estética, digamos assim, que mostrasse a beleza da edificação e tal. Então, eu fui tendo que desenvolver isso aos poucos, né? E depois conhecendo o ensinamento da Seichonoye, e desenvolvendo através da meditação, buscando a inspiração, a intuição que vem, né, de Deus, aí eu fui conseguindo transcender um pouco isso, mas para mim houve muita dificuldade por conta de que eu não tive o estímulo necessário, né, para desenvolver a minha criatividade. Então, não entendia o que era isso. É isso. Então, eu acho que um pouco do que você está trazendo para nós, Maria Isabel, que assim faz muito sentido para a nossa conversa, é a questão da cultura que essa criança, que esse aluno está inserido, né? Então, acho que fez bastante sentido o seu exemplo. Muito obrigado, viu? Maravilhoso. Fernanda? Eu estou aqui, Isabel, rindo, porque, de certa maneira, eu acho que eu trouxe essa crença por um bom tempo também. Sabe? De não ser criativa, ai meu Deus. E eu não sou assim, uma pessoa de exatas, né? Vocês que me conhecem sabem que eu sou totalmente de humanas. Mas, então, a arquitetura passaria longe, só pelos cálculos já não seria a minha praia. Mas eu passei um bom tempo, assim, achando que criatividade não era para mim. Era coisa para o meu irmão, para as pessoas da minha família que tinham habilidade para desenhar, para pintar. E eu falava, isso não é para mim. Como se só a criatividade também pudesse ser expressada só de uma maneira, né? Então, na minha cabeça, ok, eu não consigo desenhar, então eu não sou criativa. Acho que eu fiz devo, em algum momento da vida, ter feito esta associação, né? Sem perceber que a criatividade, ela se expressa de várias maneiras, né? E graças ao ensinamento, principalmente, né, de ter contato com, assim, né, eu tenho esse potencial, eu fui percebendo o quanto eu já tinha criado coisas na minha jornada, sabe? Inclusive profissional. O quanto criar um treinamento, um jogo, o jeito de acessar aquela criança, de treinar aqueles professores, isso não é criatividade, só não está expresso na habilidade do desenho, né? Mas eu levei aí, olha, um tempão para ressignificar essa questão da criatividade comigo. Então a gente percebe o quanto é importante, né? Cabe a nós, assim, educadores, aqui no sentido amplo da palavra, tanto o profissional da educação quanto os pais, este cuidado, né, com a forma com que a gente conduz, né, a educação, como a gente lida com as crianças. Então, eu peguei aqui um trechinho do mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Pedagogia da Seichonoye, no capítulo que ele fala justamente que a gente não pode reprimir o instinto da criança. Uhum. E ele vai dizendo que as crianças, por exemplo, gostam de brincar com muitas coisas, e aqui no contexto ele está falando de brincar com massinha, com barro, né? E que muitas vezes os pais, os educadores,
falo, sai daí que você vai se sujar. Ele não falou com essas palavras, né, gente? Mas eu estou resumindo aqui a história. Sai daí, não brinca com isso, vai se sujar. Então, às vezes, a criança está ali pulando no barro, pegando, né? Ou o próprio professor na educação infantil, que às vezes não... Ele sabe da importância, mas às vezes ele está ali com aquele monte de criança e elas começam a querer pintar com a mão e começa a sujar a mesa, sujar um pouco a roupa. E aí o professor, com uma boa intenção também, mas para com isso, gente. Então, às vezes, né, isso acaba reprimindo na criança. Então, o mestre Masaharu Taniguchi está dizendo isso, que dessas brincadeiras do natural, por exemplo, do barro, do contato com a terra, nasce o desejo natural que vai sofrendo modificações ao longo da vida. Então, surge daí o desejo de trabalhar com argila, com objetos de arte, de misturar tintas e pintar belos quadros. Se refletirmos bem, palavras do mestre Masaharu Taniguchi, as atividades culturais dos adultos, tais como cerâmica, pintura, etc., são formas modificadas do desejo instintivo de mexer no barro presente nas crianças. Então, aí ele questiona a gente, né? Faz a reflexão. Quando os pais, aqui eu vou trocar, né? Os pais, educadores, reprimem o desejo natural de brincar no barro, de brincar, né? Considerando tal ato sob o ponto de vista do adulto, qualificando como uma brincadeira boba, inadequada, esse instinto acaba sendo reprimido ou ele pode vir à tona de forma distorcida. Então, a gente acaba reprimindo, né? Então, ele diz que de alguma maneira, né, a gente tem que permitir que esse instinto natural se expresse, só ir conduzindo isso, né? Aí eu me recordo aqui para passar a palavra para vocês da biografia do Santos Dumont, em que eu li que ele gostava muito de observar os pássaros e dizia que ele ia voar como um pássaro. E aí que os pais construíram uma casa na árvore para que ele observasse melhor os pássaros, para ficar mais alto. Então, aí é a minha imaginação, né? Agora que fala. Eu acho que a mãe e o pai não falaram, nossa, que bobagem, né? Porque se eles construíram a casa para ele observar o voo, acho que ninguém falou, imagina, o homem não voa. Falaram, não, vai lá observar os pássaros, então, né? E permitiram, acho que talvez incentivaram aí a minha interpretação da história, mas eu acho muito bonitinho essa passagem de que ele vivia observando os pássaros e pensando, nossa, um dia a gente pode voar também, e que os pais construíram esta casa na árvore para que ele observasse o voo dos pássaros, né? Então, Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Fernanda, né, citou aí o livro Pedagogia da Seiichi Noye, e nesse mesmo livro o mestre fala um pouquinho mais para frente da importância da questão do barulho, né? Que quando a criança está brincando, que quando ela está produzindo, é natural que ela faça barulho. Então, ele fala assim, tudo que está em construção, ele gera um barulho, né? E o adulto, ele tem isso, né? Que vocês já trouxeram em cada um na sua fala, de uma certa maneira, que é de ficar podando a criança e tesourando ela, né? Então, para você, então, né, mais um lembrete aí, se você quiser adquirir os livros da Seiichi Noye, acesse www.livraria.sni.org.br e adquira, então, os livros da Seiichi Noye, tá certo? Bom, dando continuidade, então, aqui à nossa roda de conversa, tem um outro item bastante importante para a gente abordar aqui também, que é a questão do sonhar, né? O mestre fala no livro dos jovens a importância de estimular nos jovens, nas crianças, né? Nos educandos, nos filhos, a importância de voltar a acreditar nesse sonho. E a gente, muitas vezes, encontra pessoas que já não sentem mais essa vontade de reativar
esse sonho, porque a criatividade, ela também está ligada a essa questão do sonhar, né? Como a diretora Fernanda bem trouxe, assim, o cara é um sonhador, e olha o que ele conseguiu deixar aí como um legado para a gente, né? Então, eu queria, nessa próxima rodada aqui, da gente falar um pouquinho sobre essa importância do sonhar, né? do voltar a acreditar nas coisas e nas pessoas. Podemos começar, diretor Alexandre? Podemos sim. Eu acho que algo importante para pensarmos sobre o sonho não pelo menos na perspectiva da Seichonoye, reduzirmos os sonhos a quimeras, né? Não são devaneios, né? Então, é importante que nós liguemos a ideia de sonho à própria ideia da imagem que cria, né? Então, nós somos, como eu dizia lá no início, filhos de Deus, somos seres espirituais e trazemos a vida, né, de Deus que flui por todo o universo, está dentro de nós, e Deus cria com a mente. Mas a mente aqui, a palavra que Deus cria, não é necessariamente uma palavra da língua portuguesa, ou língua francesa, ou língua alemã, que Deus cinematograficamente teria falado, ecoando pelo universo. Não é isso, né? É a imagem, é aquele sentimento que nós falávamos antes, com base no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que cria uma imagem e aciona o pensamento, né? Então, esta imagem significa, e aí eu retomo a minha ideia, ver, né? Deus viu. Quando nós praticamos a meditação Shinsokan, nós vemos. E nós vemos algo, não que seja um sonho distante, claro que aí tem desejo, tem vontade que algo se realize, mas, ao mesmo tempo, tem a certeza que já existe, a gente só vai fazer manifestar. Né? Que aquilo que a gente está falando, que a gente está pensando, que a gente está visualizando vai se manifestar. E, afinal de contas, os exemplos que nós tivemos aqui, da caixa, né? A diretora Maria Isabel falou da caixinha lá, do iogurte, ela precisou imaginar, ela precisou ver, para sonhar com uma caixa. Então, alguma coisa que você consiga ver para além, né? Aliás, a criatividade está ligada com o pensamento divergente. Mas o divergente aqui não significa, vamos dizer, desarmonioso, né? O divergente é aquilo que está ali, mas ninguém está enxergando. Uma faceta que ainda as outras pessoas não veem. O que diferencia muito, inclusive, também, pelos exemplos que foram dados, a ciência e a arte. Por isso que o nosso trabalho deve ser uma arte o tempo todo, né? Aliás, a palavra arte foi sendo levada muito para o lado da pintura, da arte, mas, afinal de contas, os ofícios sempre foram pensados como arte no passado, né? Eram arte. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente está fazendo é arte, e sonhar com aquilo que a gente quer fazer, criar, manifestar. O tempo todo nós somos Deus. Agora, muitas vezes, os jovens, né? Os jovens, Deus criando, né? Nós somos o tempo todo Deus criando. Então, os jovens, às vezes, vão perdendo a fé na vida. Não só os jovens, né? Adultos, as pessoas vão perdendo a fé na vida por causa dessas questões que também já levantamos. Não se suja, limpa aqui, não faz isso, você não vai conseguir. São zelos excessivos, né? Eu não viria como mal. Sim. Não é que os pais, né? Não é mal. São zelos excessivos que os pais ou as pessoas, os professores, enfim, têm porque acreditam na matéria, né? Mas, então, a chave para sonhar é se apoiar, inclusive, nós temos estudos científicos já mostrando que tudo é vibração, tudo é vida, né? Tudo é energia. Então, olhe para além, sonhe com o formato que você queira manifestar, ou seja, imagine esse formato e coloque a mão na massa. Ao colocar a mão na massa, né? Ou seja, se permitir transpirar,
se permitir se dedicar, né? Não fazer, desculpe a palavra, pirraça, né? Às vezes a gente faz um pouquinho de pirraça, né? Vamos dizer assim. Às vezes alguma pessoa, por exemplo, com quem eu trabalho, para escrever essa redação, ou eu mesmo posso, né? Qualquer um, vai escrever essa redação, vai escrever esse tema aqui, porque ao receber o tema, rejeita, não quer, não gosta. Então, a primeira coisa que a gente precisa ensinar para todos aprenderem a sonhar é não rejeitar. Perfeito. Porque, Perfeito. às vezes, vêm as ideias do universo e a gente trava a ideia do universo que está chegando para a gente, que está dentro da gente. Então, aprenda a não rejeitar e imagine. Imagine. Crie com a mente. E aí, quando você vir, se você vir, tudo se manifesta. Então, passe a ver. Ver é a base aí, eu acho. Né? Eu tenho essa fé aqui, acredito nisso, com base no ensinamento da Sete Noia. A gente precisa aprender a ver. Muito bom, muito bom. Na Sete Noia também a gente orienta, né, as pessoas a, quando tem uma ideia, uma criatividade, deixar um caderninho de lado, né, principalmente quando está fazendo suas orações, meditações, deixe um caderninho do lado com uma caneta, porque assim que surge uma ideia, para que ela não se perca, a gente anota ali no caderninho e para depois dar sequência a isso, né? Para que não se perca. Mas belíssimas, belíssimas contribuições, Alexandre. Muito obrigado, viu? Isabel? Então, sobre o sonho, né? Eu me lembro que uma manhã eu estava na academia, num dos seminários, e a gente acorda, né? 5h15, o Cuco, aquela correria, vai para o banheiro e tal, papapá, e depois volta para o quarto, vai se trocar. E, ao mesmo tempo, tem uma pessoa que está transmitindo palavras da verdade, enquanto a gente está fazendo essas ações ali, digamos assim, para irmos para o salão fazer a oração matinal. E aí, numa dessas vezes, eu parei e pensei, presta atenção no que está falando. Eu estava me trocando, né? Presta atenção nas palavras. E eu comecei a ouvir isso aqui, ó. Não receis subir demasiado alto. Não hesites, não retrocedas, não diminuas a ti próprio. Abrindo as asas do sonho, ultrapassas os limites do teu corpo. Eu falei, uau! É isso mesmo! E é a poesia do mestre, né? Idealiza um grande sonho que ele colocou no volume 20 da sua autobiografia. Então, esse poema do mestre, ele nos remete a esse sonho grandioso que a gente tem que ultrapassar mesmo. E daí que a gente começa a ver, né? A Fernanda falou, a gente pensa que não é criativo, que a gente é pequenininho, que a gente não tem capacidade. E aí o mestre traz as palavras fortes aqui, né? Não importa a tua idade, olha só, não importa a tua idade. Idealiza um grande sonho, tão grandioso como o céu. Que lindo. Porque nós também temos esse preconceito de que o tempo passa e a gente vai, né, em vez de ficar mais sábio, a gente fala que vai ficando mais velho, e aí a gente acredita que não tem mais o que realizar. E quando a gente passa a ter essa crença, a gente definha, né? O teu sonho transcenderá o teu corpo, não importa, né, a idade, como é que esteja esse corpo. Subirá, crescerá e se expandirá além. Com resplendor, preencherá o universo e se transformará em asas misteriosas que te levarão a um mundo bem mais alto. E como a preletora Fernanda citou o Santos Dumont, né, que ele, observando os pássaros, idealizou o sonho de voar, né, através do avião. E nessa citação, lembrei também que a natureza é o espaço que nos desperta a criatividade. Verdade. E nós estamos aí com déficit de natureza, não é verdade? Nas grandes cidades, principalmente, porque nas pequenas a gente ainda tem um contato mais próximo com a natureza. E também quando a Fernanda falou de brincar no barro, eu pude proporcionar isso aos meus filhos, porque moramos numa pequena cidade do interior. Então, eles brincaram no barro, eles construíam os meninos construíam suas próprias pistas de skate, e eles, né, as rampas, né, não eram pistas, eram rampas, daí eles pulavam e
estavam na rua, tiveram essa oportunidade, e eu vejo que isso os tornou pessoas autônomas. Eles são hoje profissionais que se desenvolvem autonomamente, né? Então, a natureza tem esse papel, e o nosso Supremo Presidente, o professor Masanobu Taniguchi, está nos resgatando para essa observação da natureza, e nós temos trabalhado nas academias, nessas atividades de observação da natureza. Fizemos isso lá no Escritório da Floresta, no Japão, quando fomos para a Conferência pela Paz Mundial. Então, ele nos traz de volta para a gente, com os sentidos, perceber os sons, né? Os odores da natureza, o tato, né? As folhas, umas ásperas, outras mais lisas. E isso vai fazendo com que a nossa criatividade, né? Nosso sentir, né? Como o professor Alexandre falou no começo, o sentir vai despertando em nós, né? E o Santos Dumont despertou para a ideia de que nós podíamos sim voar como os pássaros. E assim nós fomos conquistando muitas coisas, muitas descobertas, através de abrirmos as asas do sonho. E é importante, então, que na educação a gente volte a trazer as crianças a atividades ao ar livre, atividades que eles possam ter o contato com a natureza, para poder estimular, né, o sonho, estimular a criatividade também. Muito obrigada. Que lindo, Isabel. Quando você leu o trechinho, né, desse poema do mestre, sim, eu me lembrei que recentemente passou uma entrevista na televisão de um senhor nos Estados Unidos, agrônomo. Ele foi fazer a faculdade de agronomia dele com 75 anos. E agrônomo desde pequenininho. Então, quanto isso é importante, que a gente, quando transcende, né, essa questão do tempo e espaço, não tem hora, é agora. E sempre trabalhou na agronomia, né, como agrônomo, provavelmente auxiliando o pai quando era pequeno, e depois se tornou o próprio, né? Mas foi realizar o sonho de fazer a faculdade de agronomia com 75 anos. Então, mostra, inclusive, nessa matéria, a cena dele na colação de grau, assim, a emoção dele. Muito bem. Fernanda? Ai, que lindo, né? Dá para ficar aqui falando, ouvindo horas, na verdade, não falando, ouvindo, né? Quanto é importante a gente resgatar esse sentir, né? Do sonhar. Esse poema é maravilhoso. Ele toca a gente aqui, né? No fundo, quando ele resgata esse sonho. Então, a gente tem percebido atualmente essa necessidade de levar isso para os adolescentes, né, que estão nas salas de aula, sem a perspectiva do futuro. Na verdade, quando os professores falam, eles estão sem perspectiva, a gente tem que trabalhar, é o contrário, é o sonhar, né? Sim. É o seu desejo, não importa aquilo que eu estou vendo, que eu estou atravessando no momento, mas o que eu vislumbro para o futuro, o que eu gostaria. Então, é resgatar isso, né? E é através do sentir, é através... como que eu acesso isso, né? Estimulando o hemisfério direito do cérebro, como disse a preletora Isabel, com atividades... Eu estou sendo um pouco repetitiva aqui, porque eu já falei isso em outra roda de conversa, se vocês assistiram. Mas vamos lá, vou falar de novo, porque... é necessário que a gente estimule o hemisfério direito do cérebro, porque na vida que a gente leva hoje, naturalmente o nosso hemisfério esquerdo está estimulado pela nossa forma de viver, pelo raciocínio lógico, pela rapidez com que a gente tem que resolver as coisas. E isso também é importante, mas é importante o equilíbrio, por isso que a gente tem as duas funções, né, do nosso cérebro, não é por acaso. Então, a gente fala muito hoje, e o professor Masanobu Taniguchi traz isso muito, né, dessa questão de estimular o lado direito. E como que eu faço isso? Estando em contato com a natureza, admirando o belo, vendo o processo.
Eu falo, é o caminho, não o resultado final. Sim, Eu sempre sim. falo isso para os professores, gente, não é o resultado final, é o percurso, é aquela parte que a criança está executando, que é mais importante, né, do que o final. Por quê? Quando a gente se atém a isso, a gente naturalmente está observando a habilidade, né? Pode direcionar, olha, para cá, para lá, nossa, isso aqui tá bacana, olha, continue, que bonito, né? Se eu estou olhando só o resultado, verdadeiro ou falso, a nota, eu perco esta possibilidade, né? Sim. Então, é de lembrá-los disso, né? E dos adolescentes também, desse resgate do sonhar. De que maneira, gente? Vendo perspectivas de futuro, fazendo com que ele veja o belo no cotidiano. Sim. Né? Nós colocamos na atividade da semana passada a questão de, olha, sai pela rua, fotografe aquilo que você acha bonito. Eu insisto que essa é uma atividade que deveria existir no ensino médio, quando eles estão, assim, atribulados, né, de coisas para fazer, se sentem sobrecarregados e param de olhar para o belo. Então, essa seria uma sugestão para ativar a sensibilidade e, consequentemente, a criatividade, né? Maravilha. Ouvindo vocês falarem, nós falamos um pouco da arte da escrita, nós falamos um pouco da arte da pintura, mas tem uma outra arte que me encanta bastante também, que é a dança. Há um tempo atrás, eu assisti uma entrevista da ex-primeira bailarina, né, do Rio de Janeiro, a Ana Botafogo, e ela disse algo na entrevista que foi fantástico, assim. Ela disse que ela não nasceu com um físico virtuoso para a dança, mas que ela trabalhou o físico dela. Então, ela conta assim na entrevista que as meninas que iniciaram o balé junto com elas, que tinham esse físico privilegiado para a dança, executavam o exercício 1, 2 vezes, e ela tinha que fazer 10, 15 vezes, justamente porque ela não tinha esse físico privilegiado natural, ela construiu através do suor e da transpiração, que foi trazido aqui, né, nessa roda de conversa, esse físico, tanto que ela, mesmo não tendo nascido com um físico privilegiado para dança, ela se tornou e ainda é referência dentro do mundo da dança como a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, e é uma pessoa educadíssima, de uma cultura fantástica, assim, sabe? Uma pessoa muito humana, muito sensível. Então, eu me lembrei de trazer aqui para essa nossa roda de conversa também. Bom, amigos, eu estou amando conversar com vocês. Ficaríamos aqui horas falando sobre arte, sobre criatividade, mas nós vamos passar agora para uma rodada que é das considerações finais, tá certo? Então, Leitor Alexandre. Bom, então, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de ter passado esse tempo aqui, essa 1 hora mais ou menos, conversando. Foi uma conversa maravilhosa, aprendi muito, né, com a professora Maria Isabel, a professora Fernanda, o professor Luiz, muito obrigado. E deixar a mensagem assim para que a gente entenda a criatividade como própria força vital. Né? A força da vida, a força de viver. Então, se a gente entender que a criatividade está na força da vida, né, vamos, com certeza, parar de temer. Tudo que for trabalhoso não vai ser mais trabalhoso, vai ser justamente prazeroso. Né? Então, não terá problema com Mendokusai. Né? Então, vamos viver o processo, como diz a professora Fernanda. Vamos viver o processo sem rejeitar nada. E ver tudo o que já nos está dado por Deus e que a gente pode fazer manifestar à nossa frente. Não desistam, as ideias estão todas à nossa disposição, todas. Todo mundo é absolutamente criativo, né? Mas precisamos acreditar. Tá? Então,
fale bem de você mesmo. Você mesmo, né? Claro, sem achar que não tem mais nada para aprender. Óbvio que a gente tem, justamente porque é vida infinita, sabedoria infinita, que a gente tem que continuar aprendendo. Então, também não pode cair na ideia de que do jeito que está bom, né? No sentido de não continuar a se esforçar. Mas do jeito que está realmente maravilhoso, porque nós somos a manifestação de Deus. Então, sucesso para todos, né? Com muita criatividade o tempo todo e força vital. Muito obrigado. Obrigado, preletor Alexandre, muito obrigado. Isabel? Bom, profunda gratidão, né, por esse momento tão criativo, tão maravilhoso, tão inspirador, né, que foi essa nossa conversa. Muito obrigada, preletor Luiz, preletor Alexandre, preletora Fernanda, muito obrigada. E as ideias chovem, né, do mundo elevado. As ideias chovem do mundo elevado. E cabe a nós sermos esses canais, né, de inspiração de Deus para trazermos para a humanidade essas ideias. A humanidade está precisando. Então, nos colocarmos à disposição, né, dessa grande vida que nos inspira, né, e trazer aquilo que está sendo imprescindível hoje para toda a humanidade. Compreender o Filho de Deus, compreender que somos criativos já originariamente, né, e que podemos, sim, expressar isso de uma forma maravilhosa, expressar o belo, a harmonia, a verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Isabel. Bom, agora, nas considerações finais da Fernanda também, ela vai deixar a nossa tarefa da segunda semana, né? Vamos lá, Fernanda? Muito obrigada. Primeiramente, agradecer, né, esse estudo. Não dá vontade de parar de ouvir. Queria ficar quietinha só escutando. Então, agradeço imensamente o amor dos senhores, de quem nos acompanhou até agora. E trazer, então, aqui, eu tenho a missão de trazer a gente a exercitar a nossa criatividade. Então, do ponto de vista daquelas pessoas que pensavam que nem eu, olha, gente, não, criatividade, eu não sou criativa, já entendemos que não é nada disso, mas agora, então, vamos exercitar. Como, gente? Vai ser muito simples a nossa atividade, é só a gente trazer de dentro o nosso sentimento natural. Né? A criança, inclusive na aprendizagem, né, criativa, a gente fala que são os 4 P's. E eu vou falar aqui por quê? Porque tem muito a ver com as crianças, né? Os 4 P's: projetar, paixão, pares, né? Que são dividir com o outro, e o play, que o play é pôr em ação, né? Ou brincar. Então, isso tem a ver com o sentimento da criança. Eu vou imaginar, pôr a mão na massa, criar, play, eu vou brincar e eu compartilho com o outro. Nesse compartilhar com o outro, que a gente reflete, olha, funciona, não funciona? E a gente começa esse ciclo de imaginar de novo, criar de novo, brincar, né? Que é o testar, porque a gente faz isso quando estava na brincadeira. Então, o processo criativo é trazer isso de novo, né, à tona. Então, a atividade é muito simples, gente, que nós vamos sugerir esta semana. Sabe aquele objeto que você vai... Uma embalagem, por exemplo, a preletora Isabel falou da embalagem, né, do iogurte. Aquela embalagem que vai ser descartada, que não vai usar mais, vamos reutilizá-la. De uma forma, de preferência, já que a intenção, né, não é só reutilizar, mas a intenção é estimular a criatividade. Então, vamos olhar para esse objeto e pensar o que ele pode ser, além, né, da finalidade dele. Então, se é um potinho, se eu não, eu posso usar esse potinho. Aqui eu tenho um potinho, gente, estou com medo que ele caia. Não sei se dá para ver. Ele é um potinho de requeijão que a gente plantou suculentas. É um pouco criativo? É um pouco criativo que eu estou reutilizando, mas vamos dar um passo além, né? Porque vamos transformar este objeto numa coisa diferente. Então, aquele mesmo potinho, que é muito transparente, gente, mas eu vou mostrar. Ele tá meio feinho, mas ele é tão útil aqui em casa, tão útil.
foi ideia do meu marido esse, gente. Então, ele recortou o mesmo potinho que era da planta, que está ali, que foi usado com, acho que era requeijão, virou plantinha. Esse foi recortado e virou um suporte de celular. Simples assim, ó. Dá para pôr na vertical e dá para pôr na horizontal. Apareceu aqui meu celular. E dá para a gente carregar aqui embaixo, porque passa o fio, passa tudo. Deixa eu mostrar melhor aqui. Obrigada, Alva. Então, foi uma ideia simples. Ele pode ser melhorado? Ele pode ficar mais bonitinho, certamente, mas está sendo muito útil, gente. Agora a gente recorta aqui, meu pai já pediu, minha mãe já pediu, recorta e leva potinho para os outros, porque ele está sendo... Dá para a gente deixar o celular apoiado quando a gente vai fazer live, quando a gente vai assistir, quando a gente está na cozinha. Então, foi uma ideia muito simples, mas que resolveu um problema. Então, a criatividade também tem a ver com soluções, né? Sim, observar aqui a minha volta, olha, e solucionar alguma coisa. Tantas pessoas, né, nesse momento de pandemia que passamos, se redescobriram nesse sentido. Então, pessoal, a atividade da semana é: observe aí alguma coisa que você vai descartar e veja que finalidade diferente você pode dar para ela. Como que nós vamos saber que você fez essa atividade? Você vai, por gentileza, fotografar, fazer a sua selfie, fotografar esse objeto que você criou, postar nas nossas redes sociais, que é no Facebook ou no Instagram, que é educadores, né? Então, é Instagram, @educadores.sni, como aparece aqui embaixo do vídeo, ou no Facebook, que é o mesmo perfil, educadores.sni. Postado lá, posta nos seus stories, que a gente pode, inclusive, postar na página oficial dos educadores. E marquem a hashtag que a gente está trabalhando aqui, criatividade sem limites, tá? Tira a fotinha do seu objeto, põe nos seus stories, marca a gente e, por favor, utilize esta hashtag e a gente replica na página dos educadores também, para que assim a gente faça uma corrente do bem, né? Eu brinco, que mais pessoas se sintam estimuladas, né? A praticar, a exercitar, ver que de uma coisa simples a gente pode estar transformando, além de transformar algo útil, exercitar a nossa criatividade. Por isso, da postagem com mais pessoas, tá bom? Fica aí a tarefa desta semana e o meu agradecimento por esta oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, nós iniciamos o programa com uma oração e vamos também finalizar este programa com uma oração. Então, eu gostaria de pedir àqueles que puderem assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos carnais e acompanhar a oração para abençoar todos os fatos. Por mais difícil que seja a lição, assimilo-a totalmente para elevar minha alma. Sou uma parte do universo, aos olhos de Deus, que é a vida universal. Agradeço a Deus que me deu a oportunidade de aprimorar a alma e entender a finalidade da vida. Abençoo tudo que se aproxima de mim. Vivo perfeita e plenamente o meu dia a dia. Sou o caminho, sou a luz, sou perfeição na essência. Dentro de mim está presente Deus, que é vida universal. Muito obrigado. Essa oração está no livro Minhas Orações, tá certo? Bom, então, para finalizar, né, aqui esse nosso encontro, essa roda tão maravilhosa, agradecer a generosidade dos preletores, né? Alexandre, Isabel, Fernanda, que generosamente vieram aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante, sobre a criatividade, né? A você que esteve conectado conosco, muito obrigado. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira com mais uma roda de conversa, também focada no tema da criatividade, e passaremos, então, a nova tarefa e o novo desafio de vocês, tá certo?
Meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe cada um dos senhores, seus familiares. Muito obrigado. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seichonoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato em natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois. É o abraço dos casais da Seichonoye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seichonoye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seichonoye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257, ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!